Fala pessoal, tudo na bênção, mais uma manhã aqui na presença de Deus, mais um momento que a gente separou para compartilharmos uma palavra, para chegarmos aí mais perto do seu coração através da palavra de Deus. E eu espero que essa manhã não seja diferente das outras, eu espero que você possa ser tocado mais uma vez. Essa manhã eu vou falar sobre os estágios da vida com Deus, tem muita coisa legal que você vai ver, assim, tem muita revelação nessa palavra, com certeza, tem muita coisa aí que o Senhor vai trazer como novidade para você, tenho certeza que vai ser bênção. Então, eu gosto de falar pro pessoal, né, se tem uma caneta aí, já aproveita para anotar os versículos, para depois estudar, né, aquilo que a gente vai trazer nessa manhã, tem esse teu período com Deus também. A ideia é proporcionar um discipulado para você, né? E que você tenha um material de qualidade aí também para poder desfrutar, para poder desenvolver, para poder crescer em Deus, né? Esse é o nosso objetivo e é o que nós queremos, né? E eu quero começar dentro dessa palavra, né? Sobre os estágios de uma vida com Deus. A gente vai começar falando sobre o desconhecido, né? Aquilo que a gente não sabe, mas que Deus está fazendo. Porque todos nós, você pode ter certeza que em algum momento vai ver isso também, né? E eu já quero começar aqui. Geralmente eu dou um tempinho para o pessoal descobrindo, né, que a gente está online. Volto a dizer que a gente está gravando agora pelo meu Instagram, Gladson_Vieira. O pessoal está descobrindo ainda porque eu gravava antes lá pelo Instagram do Mevan, né? E agora a gente está gravando no meu aqui. Então, aos pouquinhos a gente está divulgando isso, aos pouquinhos as pessoas estão descobrindo, né, que a gente está tendo esse momento aí de palavra, né, de uma manhã. Então, repetindo para você, a gente vai falar sobre os estágios de uma vida com Deus, a gente vai entrar em diversos aspectos. O primeiro item aqui dessa lista a gente vai falar sobre o desconhecido, depois a gente vai falar acerca daquilo que é revelado, né, e que tem bastante coisa pra gente caminhar. A gente vai falar de dedicação e aí agora, à medida que for dando tempo, a gente vai entrando nos outros assuntos, mas a ideia também é entrar um pouquinho sobre a questão da desistência, o que nos leva muitas vezes a desistir, e sobre o crescimento espiritual, o que a gente precisa prestar atenção para que haja um crescimento espiritual de qualidade, para que a gente consiga se desenvolver em Deus, né? E então a gente vai entrar um pouco nessa manhã nessas questões. Vou começar com um livro muito legal, vou começar com Jó 1. Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí. Jó 1. A palavra diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor?
Acaso não o cercastes com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos começar por aí, né? Sabe o que eu acho interessante aqui nessa passagem? Primeiro que a gente percebe aqui que Jó, ele era extremamente íntegro diante de Deus, não só diante dos homens, mas diante de Deus. Um homem que seguia aquilo que agradava a Deus. E o interessante dessa passagem é que a gente percebe aqui que a Bíblia, ela descreve o que aconteceu na presença de Deus, né? Os filhos se apresentando. A gente não entende a dinâmica de como isso aconteceu, né? Aqui não diz se isso foi no céu ou não, porque Satanás foi expulso de lá. Também não nos coloca, né, na terra nesse momento. Então a gente não tem como com precisão dar uma localização para esses acontecimentos, e não tem como colocar com precisão como que aconteciam esses fatos, né? Como que os homens de Deus se apresentavam a Deus e por que, né, que Satanás estava no meio deles. Mas enfim, mas o que é interessante aqui é que a Bíblia, ela conta o que acontece entre Deus e Satanás. Mas obviamente Jó não sabia dessa história. Nós sabemos dessa história porque a Bíblia descreve. Então, quando a gente lê o livro de Jó, quando a gente começa a meditar nessa palavra acerca dos acontecimentos, a gente tem uma dimensão do que aconteceu, e eu vou colocar isso só para a gente se localizar nas regiões celestiais, né? O que aconteceu espiritualmente, mas Jó não tinha o conhecimento do que havia acontecido espiritualmente. E Satanás vem. E quando eu li a primeira vez, eu fiquei chocado. É verdade, eu fiquei chocado. Por que eu fiquei chocado? Porque a minha sensação que eu tive ao ler esse texto, ao meditar nessa palavra, foi que Deus caguetou Jó. Porque Deus fala: tens visto o meu servo Jó? Agora pense comigo, né? Jó está lá, né, vivendo de acordo com aquilo que Deus esperava que ele vivesse, se sobressaindo, né, em integridade e retidão, numa época que os homens não eram morados do Espírito, fazendo tudo o que Deus esperava que ele fizesse. E aí tem esse acontecimento e Deus fala, né? Tem visto o meu servo Jó. E eu fiquei com aquela sensação, e quando eu estava orando, eu falei: Deus, mas por quê? Né? Podia não ter falado de Jó, Jó podia estar numa boa, mas aí Jó ia deixar de viver alguns processos que trouxe desenvolvimento para ele. E aí eu entendi o porquê, né? Primeiro que quando Satanás ele fala que ele estava, né, passeando pela terra, com certeza ele estava procurando pessoas para fazer a maldade. Com certeza Satanás estava procurando alguém que ele pudesse influenciar de uma maneira mais destrutiva. E aí eu consigo entender a revelação por detrás da ação de Deus. Porque, irmão, se você vai para uma guerra, você vai escolher o melhor soldado para ir na frente da batalha. Se você entra numa guerra, você vai querer o melhor soldado, você vai querer a melhor estratégia, mas o melhor soldado. E eu fico pensando, né? Obviamente Deus percebeu que Satanás ele estava em busca de alguém para poder destruir, que esse é o trabalho de Satanás. E Deus, obviamente, o que ele fez aponta por uma proteção. Por quê? Porque já que é para entrar nesse tipo de batalha, então tá, eu vou distrair Satanás com o justo. Eu vou ocupar ele com o justo. Para ele ver que ainda há homens que querem viver o que eu desejo, que querem viver comigo, que querem demonstrar amor a quem eu sou, independente do que aconteça com eles. Porque o que Satanás colocou aqui para Deus foi o seguinte: é muito fácil ele ser reto, cara. Você tem abençoado as mãos dele, ele tem prosperado na face da terra, você tem protegido, cercado ele,
né? Então assim, aí, né, só faltava Satanás dizer assim, ó, olha Deus, aí até eu volto a te servir, né? Claro que isso não ia acontecer, né? Abre aspas, bobeira do Gladson Vieira, fecha aspas. Claro que isso não ia acontecer. Obviamente, isso não ia rolar, né? Não ia acontecer dessa forma. Mas, o que acontece? Deus, ele pega e fala, então tudo bem, se a questão para você é essa, por quê? Irmãos, Deus, você acha que Deus já não sabia que a questão não era essa? É óbvio que ele sabia. É óbvio que ele sabia, né, que a questão não era essa. E é claro que ele sabia que Jó, ele ia se manter da maneira que ele se manteve, né? Na forma que a gente vê no livro, descrito no livro. Mas a primeira coisa que eu percebo aqui, há momentos na nossa vida que você vai lidar com o desconhecido. Assim como eu comecei dizendo para vocês que Jó não sabia o que aconteceu, a Bíblia está descrevendo que Satanás veio na presença de Deus, mas Jó não sabia disso. Muitas vezes é assim, porque nas regiões celestiais é uma guerra, tem coisas que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente passa a ver por aquilo que a gente está vivendo, né? E quantas pessoas, até por ataques menores, né, de Satanás, acabam se afastando de Deus. Mas a gente não sabe. Nesse momento, o que Deus estava fazendo? Deus estava levantando um testemunho poderoso na face da terra. E estava protegendo, eu acredito, né, aqui na minha mente revelado, que estava protegendo todo o resto. É melhor deixar Satanás ocupado com esse justo, né, do que ele sair destruindo todo mundo. E aí começou, né? E aí quando Satanás toca nos bens, e aí começa a ter Jó começa a ter um monte de notícia ruim, né? Uma atrás da outra. E deixa eu entrar aqui. Às vezes dá errado para quem é certo. Vou falar de novo para você ficar com isso no seu coração. Lembrando que a gente está gravando essa palavra no Instagram e ela está indo depois para o meu canal do YouTube também para você poder ver de novo. Às vezes dá errado ao que anda certo. Porque a gente tem a velha mania de que se der errado alguma coisa para alguém, essa pessoa está em pecado. Quase como que os amigos de Jó, né? Então a gente começa a apontar para o camarada como se esse cara, não, ele está em pecado, alguma coisa tem de errado, não é possível, não está dando certo. Mas a gente às vezes não tem o conhecimento daquilo que Deus de fato está fazendo através dessa vida. A gente não tem o conhecimento de fato que Deus está trabalhando naquele momento. Então às vezes o cara é reto, o cara é íntegro, o cara está em Deus, as coisas estão dando errado e a gente não sabe por quê. Nesse momento, o meu conselho é: não julgue, não é de julgamento. E se isso aconteceu com você, ou tem acontecido, ou vai acontecer, se mantenha em Deus, se mantenha em Deus. Imagina se Jó começasse a ouvir até os conselhos errados dos seus amigos, imagina se isso tivesse entrado no coração. A gente precisa ter uma maturidade acerca da nossa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus tem que nos levar a esse lugar de que haja o que houver, falem o que quiserem, a gente vai continuar com Deus. A gente vai se manter em Deus, né? E aí Satanás não para, né? A Bíblia repete todo esse acontecimento, né? Os filhos de Deus se apresentam a Deus novamente, Satanás vem de novo, e agora já tinha tocado nos bens de Jó, mas aí agora a questão foi a saúde. Então Deus ele libera, só fala o seguinte, só não vai tocar na vida dele. E aí Satanás vem e Jó, né, fica se coçando com um caco de telha, você já conhece a história, e passa por um período terrível na vida dele, né? Mas enquanto isso, Deus estava dando testemunho acerca de alguém que era íntegro e reto, independente do que quer que seja que aconteça. E isso é também um apontamento para o que Cristo fez por nós. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e Ele morreu por nós. E Ele morreu por nossos pecados, né? Então assim, Ele foi surrado, Ele foi machucado, e Ele mesmo assim se entregou por nós. Agora, nesses estágios da vida com Deus, o que eu preciso perceber? Eu preciso perceber que eu não vou estar no controle de todas as coisas.
quem está no controle de todas as coisas ainda é Deus. E Deus, ele quer revelar algumas coisas? Deus, ele quer revelar. Mas tem coisas que vai ficar em oculto. Nem tudo de uma maneira plena tu vai saber o tempo todo, né? Agora, tem coisas que, principalmente quando são ligados a propósito de Deus, isso para nós precisa estar claro. Isso para nós, com relação ao propósito, precisa estar claro. Dentro do propósito pode acontecer algumas coisas que eu não compreenda, porque Deus está fazendo e talvez nem sempre eu vou compreender, mas o propósito, ele precisa ser claro. Então, dentro desses estágios da vida com Deus, no primeiro momento, eu preciso pensar que eu sempre vou lidar com o desconhecido, com o incontrolável, com coisas que a razão não vai compreender, que a matemática não vai fechar a conta, com coisas que na minha mente racional eu não vou alcançar e que durante toda a minha vida vai ser inexplicável. Ponto. Isso faz parte dos nossos estágios de uma vida com Deus. Outro ponto extremamente importante é sobre a revelação de Deus. Por quê? Porque quando a gente pensa em propósito de Deus, os propósitos de Deus têm a ver com o plano de Deus na Terra e um plano de Deus que nos inclui, né? Então, nos estágios de uma vida com Deus, eu preciso entender que esses níveis de revelação, as revelações que me revelam os planos de Deus, elas precisam acontecer para que eu tenha senso de direção. Para que eu consiga entrar em obediência a Deus, eu preciso entender de maneira clara quais são os seus planos para mim. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Agora eu quero dar um pulinho lá em Amós, no capítulo 3 e no versículo 7. A palavra fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o que eu entendo? Que na velha aliança Deus falava através dos profetas. E eu entendo aqui que é caráter de Deus revelar os seus planos. Porque desde a sombra, que a sombra nada mais é que um apontamento para onde a luz está, só existe sombra porque a luz se projetou, né? Então o que eu entendo aqui? Que é do caráter de Deus revelar os seus planos. E lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, ele fazia isso através dos profetas. Mas o que fica? Que Deus tem interesse em revelar os seus planos. E quando a gente tem um encontro com os seus planos, a gente tem um senso de direção. E isso precisa fazer parte desse nosso estágio de uma vida com Deus. Para a gente entender claramente, para a gente poder ter um nível de dedicação maior, né? Mas e aí, como que ele fez isso no Novo Testamento? O que eu entendo aqui? Aí eu vou para Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 2, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Né? Todas as coisas foram feitas através de Cristo, o universo, né? Fala de todo o universo, né? E isso é importante, porque lá em Gênesis a gente vê, no princípio, Deus fez os céus, isso, céu significa o universo, e a terra. Então, no princípio ele fez todas as coisas, então a partir de Cristo, ele fez todas as coisas. Né? E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, muitas vezes Deus falava através dos profetas aos pais, mas agora ele fala através do Filho. Então, quem é que comunica o que deve ser revelado agora? O Filho. Quem nos comunicou o que deveria ser revelado foi o Filho. E agora a gente está num tempo, mas espera aí, pastor, a gente está num tempo que é o tempo do Espírito. Agora Jesus ele não está em carne, presente no nosso meio. E como que eu vou entender os planos de Deus? Efésios 3:1-3, que fala o seguinte. Vamos lá. Não, desculpa, João 16, do 12 ao 13, melhor dizendo. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que esse é o nosso tempo,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem falou isso? Jesus. O que a palavra está dizendo para nós? O que Jesus está apontando para nós? Então, se a palavra diz que na nova aliança ele falou através do Filho, o Filho está dizendo que ele vai continuar falando através do Espírito. Você consegue pegar isso? O Filho vai continuar, ele está dizendo aqui em João 16, ele está dizendo o seguinte: eu tenho muita coisa para dizer, mas os apóstolos naquele momento não estavam prontos. Então eles não poderiam receber os livros de revelação. Eles não poderiam receber aquilo que Jesus queria compartilhar, que já estava no seu coração para compartilhar. Porque ele estava dizendo, vocês não vão suportar agora. Não vai ter como vocês receber essa revelação. Mas quando o Espírito da verdade vier, e aí, cara, eu louvo a Deus por quê? Porque a gente está nesse tempo, no tempo em que o Espírito da verdade veio. Então, isso é magnífico, por quê? Porque aquilo que nesse momento os apóstolos não podiam receber, foi nos dado. Percebe isso? E porque isso é para a gente agradecer a Deus, irmãos, é para a gente glorificar a Deus, porque isso veio por causa da misericórdia deles. E aí ele está dizendo assim, olha, mas esse Espírito não falará de si mesmo. Não, ele dirá o que tiver ouvido. Ou seja, Jesus vai falar, olha, eu vou falar através desse Espírito. E ele vai fazer para vocês, ele vai trazer para vocês tudo aquilo que ainda há de acontecer, que ainda há de vir. Ou seja, existem níveis de revelação que o Espírito vai trazer, que eu preciso perceber que Deus está trazendo, que Jesus está nos anunciando, coisas que ainda vão acontecer. Você está pegando isso como é importante? Isso para mim é extremamente importante para eu entender o plano de Deus. E para eu entender o nível de relacionamento que Ele quer ter comigo. E para eu entender os estágios. Por quê? Porque agora eu estou num estágio maior. Deus, através do Espírito, Cristo, através do Espírito, Deus escolhe Cristo. E Cristo escolhe o Espírito, vamos colocar dessa forma, para nos comunicar a sua verdade. E para nos falar acerca das coisas que hão de vir. Olha que interessante isso. Por quê? Porque daí, irmãos, eu consigo entender de maneira clara qual é o plano dele para minha vida. E faz parte do caráter de Deus revelar os seus planos. Irmãos, a gente viveu uma época que muita gente ficava correndo atrás do profeta, né? E nada contra, né, profetas, nada contra esse funcionamento, mas eu preciso entender que hoje eu sou morado do Espírito. E que Ele pode trazer essas verdades para o meu coração a qualquer momento, onde quer que eu esteja. E que eu possa ouvir coisas novas do Senhor, direções que Ele tem para hoje. E direções que Ele tem para coisas que ainda vão acontecer. Instruções que eu posso receber de uma maneira diferente agora, né? Então, pode ser, eu posso viver estágios que talvez eu não entenda. Eu posso ter estágios que talvez eu não entenda. Mas quando se trata do plano de Deus, isso precisa ficar claro no meu coração. Eu preciso entender que Ele continua falando através do Espírito. Né? O Filho continua falando através do Espírito. E é uma coisa que Paulo deixou muito claro. Agora então, Efésios 3, 1 ou 3, a palavra diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que Paulo está falando aqui? Paulo entendia que ele foi chamado para os gentios para estabelecer graça. Ou seja, Paulo, ele teve uma revelação, isso veio por revelação, sobre coisas que haveriam de acontecer na vida dele. E ele se dedicou a isso, ele se projetou a isso, e ele se organizou para esse cumprimento. Irmãos, isso é que traz o senso de direção. Como que a gente vai ter senso de direção no caminho com Deus? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Isso já é algo que a palavra está dizendo, e trazendo um senso de direção, como um senso de direção. Mas o que eu preciso? Quando eu tenho ideia do plano, isso se torna maior. Então, quando eu tenho conhecimento do plano de Deus, e isso precisa ser conhecido, ou seja, deixa eu falar
né, de uma maneira mais clara para você. Quem conhece como Deus se revela e quem conhece a revelação de Deus não tem crise de identidade, não tem crise vocacional. Não, o camarada desse não vai desistir nunca. Por quê? Porque ele sabe que Deus falou com ele. Que a questão aqui não é os acontecimentos, não é o que os outros estão falando, a questão aqui é o que o próprio Deus falou. O que o próprio Deus projetou. Então aí, meu irmão, aí você pode entrar no navio e sofrer naufrágio, porque você vai sair molhado e convicto. Como Paulo, né? Como Paulo, muitas vezes que foi expulso de cidades, que apanhou por causa do evangelho, em si, mas ninguém tira a convicção de quem entende quais são os planos de Deus. Por quê? Porque foi Deus que colocou essa semente, essa palavra no coração. Então eu preciso ter esse senso claro. Mas como que ele fala isso? Através do Espírito? Então o meu papel aqui é aprender a ouvir o que Deus fala. E isso é de extrema importância. É como Ele quer comunicar. Porque Deus ainda tem segredos para revelar para nós. Né? Salmo 25:14 fala: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que os temem. Então, há segredos aí, há direções de Deus, que eu preciso temer a Deus o suficiente para eu poder receber. Repito, é do caráter de Deus, nos mostrar quais são os planos dele para a nossa vida. E aí a gente se desliga, irmãos, não é o que dá certo que dá errado, é o que é verdadeiro. É o que é verdadeiro, a questão é a essência do verdadeiro. Não é só a questão do certo e do errado, porque não, tá dando errado, né? Fulano fez tal coisa e não deu certo. Mas ele é verdadeiro, cara, ele é puro. Talvez o que deu errado é o certo para ele. Deus fez assim, Deus quis que ele passasse por isso, né? E a gente precisa perceber, né? E uma coisa que eu preciso entender, irmãos, que é importantíssimo, é que foi nos dado acesso. Efésios 3, do 10 ao 12, diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Olha só, que tremendo, né? Então a gente tem um Espírito que não fala de si, ele fala de Cristo. E a gente tem um Cristo que nos dá completamente o acesso de Deus. E aí, meu irmão, você está com dúvida de quê? Você está com medo de quê? Tem muita coisa para você sonhar, porque tem muita coisa para você ouvir. Agora o que você precisa é sonhar de acordo com aquilo que Deus diz. E isso que é legal. O que você precisa é trabalhar de acordo com aquilo que Deus disse, é se dedicar de acordo com aquilo que Deus disse. Porque é caráter de Deus revelar os seus planos. Isso foi dado a pequenininho. Você não precisa ser muita coisa para ouvir a Deus. Olha só. Mateus 11, 25 e 26. Mateus 11, 25 e 26. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Uau, né? Cara, Jesus, para afirmar algo assim, o que eu entendo aqui, ele observou os cultos, os sábios na época. Ele observou isso, pode ter certeza que ele observou. E ele viu que havia um nível de revelação maior nos pequeninos do que nos sábios. Havia um nível maior de revelação nos pequeninos do que nos cultos. Lógico que isso não é uma pregação contra sábios ou contra as pessoas que são cultos. Mas o que ele está falando? Por causa da sua misericórdia, tu foi lá e encontrou o pequenino, e o pequenino agora, ele está falando igual o sábio, ele está falando igual o culto, porque ele tem a revelação. Isso tem a ver com a misericórdia. Por quê? Porque daí a pessoa, ninguém vai poder apontar para a pessoa e glorificar a pessoa, mas olhando para que a pessoa se tornou, através da mensagem, as pessoas glorificam a Deus. E esse é o objetivo de Deus. Agora, o que eu preciso para ter níveis de revelação? Meu irmão, deixa eu te dizer, você precisa ser pequeno.
A gente, cara, a gente tá num tempo que todo mundo deseja as grandes coisas, né? Então, fica se comparando, né? Meu irmão, faz aquilo que Deus confiou na tua mão para fazer. Independente de qualquer outra coisa, dê uma resposta a Deus. E entenda que Deus é aquele Deus que ainda escolhe os pequeninos. Que Deus é aquele Deus que faz e que revela através dos pequeninos. Então, se você quer ser uma coisa, seja pequeno, porque aí você vai entrar no nível de revelação. Aí você vai entrar em um lugar em Deus que vai ser importante para você. E uma coisa que é interessante, que a gente precisa pensar, é que quando Ele fala, nós precisamos ouvir. Ele quer falar. Mas quando Ele fala, a gente precisa ouvir. Lembra que eu falei que a gente precisa aprender muitas vezes a ouvir a Deus? A questão não é Deus falar, mas a questão é a gente aprender a ouvir. Marcos 12, do 28 ao 31, a palavra diz o seguinte: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Qual é o maior mandamento? Que a gente percebe aqui. E alguns respondem: não, o maior mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas é interessante que a primeira coisa que a gente vê aqui, quando Jesus responde, ele fala assim: o principal é: ouve, ó Israel. Porque como que você vai amar a Deus se você não ouvi-lo? E ele está dizendo assim: olha, vocês precisam ouvir. Ouve, ó Israel, ouve. A primeira coisa, para que você consiga cumprir, né? E ele coloca isso, que não há mandamento maior do que esse, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Para que você entenda a importância disso, primeiro é necessário que você ouça aquilo que Jesus está dizendo. Primeiro é necessário. Então, eu preciso preparar os meus ouvidos para aquilo que Deus está anunciando, para aquilo que Deus está falando. E às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está falando. A gente passa por períodos que parece que Ele está em silêncio. O pior, eu fico pensando que às vezes a questão não é Deus estar em silêncio. Às vezes a questão é que Ele está falando, só que eu não estou apresentando meus ouvidos a Ele. Eu não estou prestando atenção em como Ele está falando. De que forma Ele está falando. Por quê? Porque Deus, Ele tem interesse em nos comunicar qual é o seu plano, assim como a gente já viu aqui nessa manhã, nesse estudo. E você pode ter certeza que os olhos do Senhor estão nos acompanhando, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E que Deus, Ele tem prazer em nos acompanhar. E obviamente Ele não nos deixaria sem resposta. Agora a grande questão é que eu preciso perceber que também é uma importância na questão de ouvir. Agora, ouvindo, o que mais eu preciso ter nesses estágios de uma vida com Deus? Uma coisa é certa, irmãos: quando você ouve a Deus e quando você entra nesse entendimento de como ouvir e você começa a entender o que foi revelado, o que precisa daí para diante então, para prosseguir? Existe uma coisa que você vai precisar de dedicação. Dedicação. Você vai precisar se dedicar. A definição de dedicação, eu vou ler aqui para você, é devoção, entrega incondicional, entusiasmo sem reservas, determinação e sinceridade. Salmos 37:5 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para que você tenha para sermos dedicados, para que a gente tenha dedicação, primeiro é necessário entregar os nossos caminhos ao Senhor, né? E aí, a partir daí, a gente consegue entrar num processo de dedicação de uma maneira mais plena, né? E isso tem que ser de todo o coração, como Colossenses 3:23-24 fala: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens,
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. O que a palavra está dizendo aqui? Olha, quando você for se dedicar a algo, eu quero que você entenda que você precisa entender que você está fazendo para Deus. Apesar que, obviamente, você pode estar contribuindo para alguém, mas no teu coração, você tem que estar entendendo isso. Que o que você está fazendo é para Deus. Você está fazendo para o Senhor. Mas para você ser dedicado, você precisa estar fazendo isso de todo o coração. Irmãos, e muita gente se perde na dedicação. A questão às vezes não é só a revelação, né? Mas a questão é a dedicação sobre essa revelação. Parece que a pessoa esquece daquilo que Deus falou, né? Por quê? Porque não tem uma dedicação. E a dedicação, ela só vai acontecer em homens que estão plenamente naquilo que estão fazendo, que estão de todo o coração, que não há reservas dentro do seu interior sobre aquilo que estão fazendo para Deus. E Deus espera essa dedicação de nós, né? E entendendo que a gente não está fazendo para homens. Volto a dizer, entendendo que a gente não está fazendo para homens. Por quê? Porque a gente sempre espera, irmãos, que as pessoas nos elogiem. A gente sempre espera o reconhecimento de todo mundo, né? A gente se frustra se as pessoas não percebem o que a gente fez. E a gente precisa ter o nosso coração em Deus. E quando a gente entrega todo o nosso coração a Deus, a gente livra o nosso coração da decepção das pessoas. A gente se livra disso. Por quê? Porque a gente está fazendo para Deus. Então, da onde a gente espera a recompensa? De Deus. Então, se aqui ao meu redor não vier nenhum tipo de reconhecimento ou recompensa, não faz mal. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. E eu não vou olhar para o meu irmão estranho, né? Porque de repente ele não reconheceu um esforço meu. Porque eu estou me esforçando, embora isso atinja, né? Ama o próximo como a si mesmo, embora isso atinja o meu irmão, mas a recompensa ela vai vir do Senhor. Ela vai vir de Deus. E isso tem que estar no meu coração para que eu permaneça dedicado. Porque senão, no primeiro vento contrário, na primeira decepção, pronto, você desiste. Você desiste. Eu me lembro que quando a gente começou com relação aos trabalhos na Ásia, na Missão Ásia, que é o que eu trabalho, né? Algumas pessoas vinham para mim, alguns irmãos diziam, nossa, como isso aconteceu rápido? Porque o camarada que ele tá de fora, ele sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Não aconteceu rápido, foi um processo. Mas como aconteceu rápido, né? Poxa, em poucos anos vocês já foram lá, estabeleceram base e tal. Na verdade, eu esperei para ir para a Ásia 12 anos, né? Bom, se for ver, até que dá para dar razão, foi um pouco rápido. Mas houve um processo nisso. E as pessoas diziam, mas como isso aconteceu? Me conta como que as coisas aconteceram para você. Como você teve certeza, como que aconteceu? E a resposta para mim era simples, devolver para o irmão. Eu dizia o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Talvez eu tenha recebido palavras que a maioria das pessoas da igreja também recebeu. A maioria dos irmãos pode ter recebido. Quantas vezes a gente vê pessoas recebendo direções para as nações? E talvez eu tenha recebido o que muita gente recebeu. Aí o irmão falou para mim assim, tá, mas então qual é a diferença? Eu falei, a diferença é que eu acreditei? A diferença foi isso? A diferença é que eu acreditei naquilo que foi dito? E aí eu me dediquei ao que foi dito, e aí eu me programei em cima daquilo que foi dito, organizei a minha vida por aquilo que Deus disse, pelas direções que Deus disse. E aí eu me dediquei àquilo que Deus disse. Então todo o plano do meu futuro foi de acordo com aquilo que Deus disse. E é o que eu faço até hoje, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que eu acreditei. E a dedicação, ela precisa acontecer isso. A palavra ela precisa entrar e tomar o nosso coração num todo, né? Então a gente precisa estar determinado a viver aquilo que Deus disse. E ponto. Não projetar acerca dos acontecimentos. Então, peraí, Deus disse. Aí se eu faço a coisa, dá uma resposta conforme eu espero, então eu continuo. Se a coisa não acontecer do jeito que eu espero, então eu desisto, né? Não. Cara, dedicação. Dedicação. É tipo o Jó, como a gente começou a ler.
Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer firme naquilo que eu tenho com Deus. Aconteça o que acontecer, dando certo aos olhos humanos, dando errado aos olhos humanos, eu sei o que ele comunicou, isso entrou no meu coração e eu vou dedicar a minha vida a isso. Eu vou dedicar de todo o meu coração. E eu preciso entender que a dedicação ela pede prática. Tito 2:14 fala o seguinte: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. A dedicação, ela pede prática. Eu preciso colocar aquilo que Deus disse em prática, né? Irmãos, às vezes eu tenho a sensação que tem gente que recebe uma revelação, uma palavra, e que ela só sonha com a realização dessa palavra, mas não coloca essa palavra no nível prático. Não começa a trabalhar em praticidade aquilo que deveria estar trabalhando, né? Parece que agora Deus vai vir e vai fazer por ela. Não, ela tem que se dedicar, ela tem que trabalhar, ela tem que colocar em prática aquilo que Deus disse. Ela tem que se lançar naquilo que Deus disse. E ter uma dedicação cada vez maior. 2 Pedro, do 1 ao 10 fala: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição em que fostes contemplados. Pois se agir desse modo, jamais abandonareis a fé. Olha isso, irmãos. Olha que palavra tremenda. 2 Pedro 1:10. Vou ler até de novo para a gente destacar bastante. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. O que é a palavra? Olha, a palavra está sendo muito clara aqui, né? Esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Por que eu tenho que me esforçar com maior dedicação? Para que o chamado seja confirmado. Olha que tremendo. Eu vivo com a palavra de Deus, cara. Para confirmar o chamado e a eleição. Olha que tremendo isso. Então, cara, confirmar esse chamado cabe a mim. E a gente fica pedindo a 312 confirmação daquilo que tem a ver com o meu chamado. A grande questão aqui é eu confirmar pelo modo prático, acreditando naquilo que Deus disse, né? E é eu confirmar meu próprio chamado através da ação. Então, muitas vezes o que a gente vai precisar, irmãos, não é de mais uma palavra, mas é da nossa determinação, é da nossa ação por aquilo que Deus diz, por aquilo que já está determinado. E isso vai pedir esforço. Vai pedir esforço. Tem gente que não sabe lidar, irmãos, com aquilo que Deus já abençoou. Não sabe. Tem gente que não sabe lidar com aquilo que Deus já deu. Por quê? Porque não se esforça para poder estabelecer o chamado mesmo, sabe? Não se lança naquilo. O cara tem que ter garra, irmão. O cara tem que ter, como a gente fala aqui em Itajaí, tem que ter faca no dente, né? Tem que pegar firme. Então, a grande questão aqui da confirmação do chamado é a minha prática, é a minha dedicação. E isso vai fazer com que eu me mantenha na fé. Vai fazer com que eu não abandone a fé. Então, por que muitos abandonam a fé? Porque não se esforçaram para colocar em prática o seu chamado. E aí acaba abandonando a fé. Parece que não tem mais motivos, né, para acreditar. Mas a questão não foi Deus aqui, a questão foi a pessoa. A questão não foi o Senhor. A questão foi o camarada. Se você tem um chamado, meu irmão, se esforça. Se esforça. Deus deu uma palavra para você, Deus deu um direcionamento, Deus deu uma condição para você voar. Abre as asas. Se Deus te deu asa, você precisa abrir as asas e bater essas asas para voar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, meu Deus do céu! Se Deus deu um chamado para você, se dedica, sabe? O resto tudo é distração, larga aí, se lança naquilo. Agora, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se nem você acredita, você acha que as pessoas ao teu redor vão acreditar no teu chamado? Se nem você acredita, como que as pessoas vão acreditar? Não, você precisa ter convicção, você precisa
ter convicção do teu chamado e ser dedicado, porque Deus se dedica a quem é dedicado. Deus sempre vai se dedicar àquele que é dedicado, aquele que se esforça, né? Então, assim, o cara é não desistir, né? E uma coisa que o nosso pastor fala muito aqui, né? Deus não está formando uma creche, Ele está levantando um exército. E a gente precisa entender isso, meu irmão. Porque se a gente entender essas coisas, você imagina se cada cristão do Brasil pegar o seu chamado e começar a se dedicar com garra a esse chamado. O que nós não vamos ter nesse Brasil, o que nós não vamos ter no mundo. Acreditando. E dedicação é assim, né? Cara, é progressivo, é todo dia, vai pedir esforço. E nessa dedicação, deixa eu te falar, muitas vezes você vai ter a sensação que você está sozinho no caminho. No cumprimento do seu chamado, para estabelecer o teu chamado, vai ter momentos que vai ser assim, porque a questão não são os outros, a questão é você para Deus. Você entende isso? É você que precisa acreditar primeiro. Ninguém vai seguir alguém que não sabe para onde está indo. Ninguém vai acompanhar alguém que não tem determinação, porque as pessoas vão perceber isso, que não tem continuidade, né? A questão é, né? O nosso pastor Fernando uma vez falou uma coisa aqui numa pregação que é interessante, fala que a igreja, ela trabalhou muito para ativar, o problema da igreja é a continuidade, concordo plenamente, né? E o chamado, às vezes o problema também não é começar, é continuar em dedicação. Porque muita gente começa bem, mas não continua bem. Muita gente começa de maneira dedicada, mas não continua se dedicando. Muita gente começa muita coisa que tem a ver com o chamado, mas não prossegue. E a questão aqui está em prosseguir, né? Deus se dedica a quem é dedicado. Olha só, Deuteronômio 11, 13, 14. Se diligentemente obedeceis aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, isso se repetiu lá, de amar a Deus sobre todas as coisas, como maior do mandamento, e o próximo como a si mesmo, vosso Deus, e de servir de todo o coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas à vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolheis o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Deuteronômio 11, do 13 ao 14. O que Deus está dizendo aqui? Olha, se você me amar o suficiente, eu vou demonstrar o meu amor. Então, se você for dedicado a mim, eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua terra. É o que Deus está dizendo. Eu vou abençoar o meio que você vive, eu vou abençoar o lugar onde você está. É o que Deus está dizendo aqui. Por quê? Porque Deus se dedica a quem é dedicado. Então a minha questão aqui é com Deus, né? Deus se dedica a quem é dedicado. E dedicado não para. Filipenses 3, do 13 ao 14. A palavra diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, cara, olha só, eu não vou parar. Por quê? Porque eu vou deixando as coisas que para trás ficam. Então qual é a maneira de avançar? É deixar as coisas que para trás ficam. E continuar, por causa do prêmio da soberana vocação. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu não vou parar, porque dedicado não para, irmãos. Dedicado, ele está olhando a soberana vocação, ele está olhando para Deus, ele está olhando para o vindouro de Deus, para aquilo que Deus ainda vai fazer. Ele não está esperando só as coisas dessa terra, desse mundo, ele está esperando aquilo que Deus ainda vai fazer na eternidade. E ele não está esperando parado, ele está esperando fazendo, né? E isso é importante a gente entender. Porque o dedicado, ele sempre vai esperar fazendo, né? Eu não estou falando aqui de um ativismo, mas eu estou falando aqui de cumprimento, né? De dar uma resposta àquilo que Deus disse, de ter garra naquilo que Deus disse,
né? De não ter desistência. Um dos motivos da desistência, irmãos, é a tristeza. E com relação a isso, esse é mais um ponto que eu quero entrar aqui, né? Nessa palavra que a gente está trazendo nessa manhã, sobre um dos motivos, né, que causam desistência. 2 Coríntios 7,10 fala: porque a tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, qual é o problema? Por que às vezes a gente se sente triste? Eu preciso entender que às vezes é um trabalhar de Deus para que a gente entre em arrependimento, e o arrependimento ele aponta para uma salvação. Agora, se essa tristeza está vindo é uma tristeza do mundo, né? Porque a tristeza de Deus não vai trazer um pesar. Agora, a tristeza do mundo ela vai causar a morte. Então, se a tristeza é uma tristeza mundana, vamos colocar dessa forma, é uma tristeza que eu preciso me livrar dela para que não ocorra desistência, para que eu continue dedicado. Então, quando eu vier a afronta do mundo, eu preciso estar lacrado. Agora, quando eu vier a tristeza de Deus, faz parte do meu desenvolvimento para a salvação, né? Então, isso eu preciso perceber. Se a tristeza de Deus, ela é bem-vinda. Por quê, irmãos? Eu posso estar fazendo tudo certo, né? A gente começou falando de Jó, que estava fazendo tudo certo, mas ele começou a viver coisas porque fazia parte do plano de Deus. Com certeza isso trouxe tristeza para o coração, mas era uma tristeza de Deus para Jó. Então, a tristeza de Deus, eu vou viver o luto, eu vou viver a tristeza, eu vou passar por isso. Agora, a tristeza desse mundo eu não posso permitir em mim, porque aí é sinônimo que eu não tenho uma nova natureza. Então, eu tenho que identificar o tipo de tristeza que eu estou tendo, passando nesse momento, né? E continuar. Por quê? Porque se eu tenho a tristeza de Deus, isso vai me levar para a salvação. E às vezes vai acontecer, vai ter momento que a gente vai estar triste. A gente não é robozinho, né? A gente tem sentimento. A gente não é... seria fácil se alguém pegasse um computador e programasse. Esse camarada nunca mais vai sentir frustração, tristeza, angústia. Meu pai, seria uma beleza. Só que Deus usa tudo isso para o nosso desenvolvimento também. Agora, eu não posso parar em uma delas, eu tenho que estar... em continuidade. Então tem momentos que a gente se sente triste, e isso independente do cargo, independente da eleição, independente da porção que Deus te deu, você vai passar por alguns momentos que vai estar em tristeza, né? Agora a grande questão é continuar, irmãos, sabe? É continuar. Quem trabalha com agendamento, eu, né, dentro do meu chamado, às vezes a pessoa vai lá e agendava lá naquele mundo distante, antes do coronavírus, né? Às vezes agendava uma conferência. Beleza, o cara estava lá preocupado se eu ia chegar, né? Se realmente eu entrei no avião, se realmente estava tudo certo. Mas é difícil uma pessoa se preocupar como você está, por exemplo. Às vezes já teve, né? Caso da minha família, eu já teve momentos que eu fui extremamente triste, mas cheguei lá, meu irmão, lavei o rosto, ó, e continuei trabalhando por aquilo que eu acreditava. Vai ter momentos de tristeza? Vai ter momentos de tristeza. Agora, o que eu preciso? Eu preciso continuar, é não parar. Deixa eu falar de novo. É não parar. É ter dedicação com o Senhor, né? Então, é identificar isso. Hoje, eu tenho meus dias tristes. Às vezes tem momento que a gente quer se recolher, quando a gente está no dia triste. Se isso não vai atrapalhar o que você está fazendo para Deus, perfeito. Se você tem essa liberdade, se recolha. Vai lá pro quarto de oração, né? Que às vezes a gente tá triste, a gente fica nojento de falar com as pessoas. Fala a verdade, né? A gente fica meio chatinho. Então, quando eu percebo que eu tô ficando angustiado assim, irmão, eu não quero ver ninguém, eu quero me esconder, eu quero um canto. Agora, se eu tenho um compromisso com o Senhor, aí, meu irmão, aí acho que houver. Lavo o rosto, vou me dedicar, aí mesmo que eu vou fazer para Deus. Aí mesmo que eu não vou deixar o desânimo entrar no meu coração, né? Outra questão, irmãos, que a gente precisa fugir muito e pode causar desistência é o duplo ânimo, Tiago 1,8, né, que diz o seguinte: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Homem de ânimo dobre. Mas espera aí, você acabou de falar que pode ter tristeza e agora você está falando que não... Eu não estou dizendo que a gente vai ser um cara, ser tristeza o resto da vida, um cara alegre. E se eu te sentir uma tristeza na minha vida, pronto, atingiu meu ânimo, pronto, eu já sou um cara de duplo
de ânimo dobro. Aqui a palavra está colocando o homem que é sempre assim, o tempo todo, não é por uma coisa que aconteceu, não é por algo que ele está vivendo, não, ele é o tempo todo assim, o tempo todo, ele tem os picos, né? Os altos e baixos, é todo momento, o tempo todo, isso acaba atrapalhando, né? De uma constância, esse ânimo dobro maior do que o comum, é o que a palavra está dizendo. Esse vai ser inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele vai começar, não vai terminar, ele vai começar, não vai terminar, ele vai começar, não vai terminar. E quando isso acaba vindo para o chamado, acaba vindo para o desenvolvimento, para a obediência, é um sério problema. Por quê? Porque o cara nunca vai conseguir concluir nada. Ele sempre vai ser inconstante. Você não vai poder contar. Daqui a pouco o camarada tem um compromisso, ele vai desistir. Ele tem algo para fazer, ele não vai, porque naquele momento ele não está bem. Então ele acaba sendo inconstante. E o inconstante, ele não é conclusivo. Ele não é conclusivo. Então a gente precisa vencer isso. Se isso tem tomado a vida de alguém, precisa resolver isso em Deus. Precisa buscar uma saída em Deus para não ser demasiadamente inconstante. Tem momentos, é normal para todo mundo. Agora tá sempre assim, tá sempre começando e desistindo. O cara luta para o pastor permitir, por exemplo, ou uma liderança permitir. Quando a liderança permite, dá 2 meses ele abandona. Por quê? Porque tem ânimo dobro. Então precisa resolver para que não haja desistência. A outra coisa que causa desistência, que impede uma continuidade de desenvolvimento e que faz parte desses estágios de uma vida com Deus, é a autocondenação. 1 João 3, 19 a 20, a palavra diz: nisto conhecereis que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha meu, que palavra, eu sou apaixonado por essa palavra. Olha o que a palavra está dizendo. Então, se o nosso próprio coração nos condenar, eu preciso entender que Deus é maior do que o nosso próprio coração. O que a palavra está dizendo? Se você está se autocondenando, se no teu coração você está dizendo que você não é capaz, se você no seu coração está dizendo que não vai dar para ser constante, permanente, se você no seu coração está colocando esses empecilhos para se desenvolver em Deus, maior é Deus que o seu coração. Se apegue à palavra dele e permaneça na palavra dele, em nome de Jesus. Eu espero que esse momento tenha sido bênção na sua vida. Para mim é uma delícia estar aqui com você. Eu não sei onde você está me vendo, se vai ser coraçãozinho para você clicar, ou se vai ser joinha, mas quando você faz um comentário, quando você dá um like, quando você dá um coraçãozinho, isso tudo ajuda para a mensagem chegar. Então ajuda a gente aí, tá bom? Deus abençoe seu coração, que em nome de Jesus você seja pleno naquilo que Deus te chamou. Deus abençoe. Fique com Deus.